Me diz uma coisa, você se lembra de que há alguns anos um restaurante de Rondônia assustou um monte de gente e fez até rolar uns protestos porque anunciou que estava procurando, através de um banco de dados, voluntários que quisessem doar alguma parte dos seus corpos para que esses membros fossem preparados em receitas gourmet? Pois é. Felizmente, tudo não passava de uma jogada de marketing, porque o tal restaurante ia abrir uma filial na Alemanha. Mas aqui entre nós, por mais estranho que possa parecer, não é de hoje que esse tipo de notícia acaba levantando uma questão bem interessante. Qual seria o gosto da carne humana? Mas calma que ninguém aqui do Fatos andou fazendo ensopado de gente não. Mesmo assim, essa é a questão que nós escolhemos e que eu vou te responder hoje. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar é Por Porque o céu é azul. Bom, pra gente sanar essa curiosidade de uma vez por todas, a gente vai ter que recorrer ao depoimento de pessoas, eu quero dizer, de canibais que por algum motivo ou outro já provaram a carne humana. E não existe uma história melhor pra gente começar essa busca do que a do canibal alemão mais famoso de todos os tempos, Armin Meiwes. A sua história é tão macabra que até vale a pena a gente contar ela aqui. Armin Meiwes era um alemão aparentemente comum, se não fosse o seu interesse e obsessão por descobrir qual era o gosto e como era a experiência de provar carne humana. E foi aí que, nessas deep webs da vida, ele postou um anúncio dizendo que estava procurando um voluntário que tivesse entre 18 e 30 anos para ser incrivelmente devorado por ele. E se você achou o post absurdo, é porque você ainda não sabia que mais de 200 pessoas responderam o anúncio se dizendo interessadas. E foi aí que, após a sua seleção, ele escolheu um voluntário de 41 anos, chamado Bernd Wergen Brandes. Os dois malucos marcaram uma data, 9 de março de 2001. Eles se encontraram e tiveram relações sexuais. E depois disso, o voluntário pediu que o canibal, o Meiwes, arrancasse com os dentes o seu pênis, para que os dois provassem a carne juntos. Como essa ideia de arrancar o pênis com os dentes não deu muito certo, eles cortaram com uma faca mesmo e prepararam o órgão com manteiga e alho. Os dois comeram e depois disso, Brandes tomou um monte de sedativos para que Meiwes esquartejasse o seu corpo e o comesse, do jeitinho que eles combinaram. E foi isso que o Meiwes fez. Ele usou instrumentos de açougue para fazer esse processo e filmou tudo, inclusive. No final das contas, ele conseguiu retirar 20 quilos de carne do corpo do cara e foi consumindo essa carne com o tempo. Por isso, eu posso te garantir que esse especialista em carne humana é um dos mais capacitados a explicar qual seria o gosto que a nossa carne tem. Depois de preso, ele deu uma entrevista na cadeia e disse o seguinte: a carne humana tem um gosto de carne de porco, um pouco mais amarga, mais forte, tem um gosto muito bom. Mas, pra gente não ser parcial, vamos analisar o depoimento de outros canibais. Mesmo que por enquanto a única coisa que a gente saiba é que a nossa carne, aparentemente, tem gosto de toucinho e bacon. Quero dizer, se parece com carne de porco. Outro canibal conhecido é o Karl Denke, um assassino em série que nasceu na Prússia e que ao longo da sua vida matou pelo menos 40 pessoas antes de ser finalmente preso em 1924. Apesar dele nunca ter falado sobre o gosto que a carne humana tem, ele fazia uma coisa que pode realmente reforçar a nossa teoria. Ele conservava as carnes das vítimas em frascos e vendia essa carne em um mercado em Wrocław, como sendo, adivinha só, carne de porco. E olha que muita gente comprou e consumiu essa carne sem reclamar. Já um canibal japonês chamado Issei Sagawa matou e comeu a carne de uma estudante em Paris. Quando ele foi preso, ele disse que a carne crua que ele retirou das nádegas da sua vítima tinha gosto de sashimi de atum. Ele também disse que tentou comer os seios selados em uma frigideira, mas eles eram muito gordurosos. E no final das contas, ele concluiu de uma maneira doentia que ele gostou mesmo foi das coxas, que tinham uma carne que parecia de vitela tenra e macia. No final das contas, por mais que não tenha uma unanimidade, a grande maioria dos canibais que falaram sobre o assunto acabaram fazendo uma comparação da carne humana com a suína. Mas bom,
Eu espero que nenhum de nós, algum dia, tente ou seja obrigado a descobrir de uma maneira prática que gosto a carne humana tem. Mas e aí? Já imaginava que era essa a resposta para essa pergunta macabra? Você tem alguma dúvida que você acha que pode virar um Fatos Responde? Então, deixa aqui embaixo pra gente nos comentários. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo Fatos Responde. Tchau!